Aprender sempre, sétimo ano. Língua portuguesa. Esse livro teve um defeito, um probleminha, que no final dessa aula eu vou explicar. Começa exercício 1, leia o texto abaixo a seguir, responda as questões que seguem. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Bem real, né? Quais são as palavras consideradas... Exercício 1. Quais são as palavras consideradas variação de linguagem? A linguagem varia, ninguém fala só de um jeito. Tem a linguagem formal, informal, regional, urbana. E essa. Quais são as palavras consideradas variações da linguagem? Que sai fora da linguagem culta, daquela dos livros. Quando, comer, nós, beber, dormir, drome, amar, trabalhar, nós fica no Facebook. Olha lá. O vocabulário é mais usado no meio rural ou urbano? Embora a figura lá em cima nos lembra de um caipira, nos centros urbanos nós também encontramos falas assim em nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, não está restrito somente à área rural. É possível ouvir... Olha, essa outra questão já responde o que a gente estava falando. É possível ouvir pessoas nas cidades usando essas variantes? Explique. Sim, pois muitas dessas palavras são pronunciadas no cotidiano das regiões urbanas também, foi o que eu falei. Com relação ao texto retirado da conversa, olha aqui. Oi, tudo bem? Olha como tá escrito oi, o TD é tudo, né? Tô com saudades. A gente escreve assim para ser mais rápido, né? No WhatsApp, nas redes sociais. Olha lá, ai meu Deus. Esse texto não pode ser considerado um texto, visto que não cumpre sua função de comunicativa? Não, né? Dá para comunicar. Não é um texto, pois não há erros ortográficos. Não, há erros ortográficos, sim. Dificultando o sentido? Não, dá para entender. Se esse tipo de escrita está presente e é valorizado em todos os meios de comunicação? Não, ele está presente em quase todos os meios de comunicação, mas não é que ele é valorizado, a gente usa, né? Então é a D, cumpre sua função comunicativa, dá para entender, dá para se comunicar, mas só deve ser utilizado em situações informais, como internet e celular. Não dá para escrever um texto assim numa prova, numa redação, né? De escola, para procurar um emprego, no currículo. Currículo é aquele documento que se faz falando da própria vida profissional, de estudos, para provar que você tem competência para conseguir um emprego. Então, como vai escrever num currículo com abreviado, né? Não pode. Outro texto. 2 formigas japonesas se encontram no meio da rua. Qual é o seu nome? Fu o quê? Formiga. E o seu? Ota. Ota o quê? Ota formiga. Muito engraçadinho esse texto, né? Pela linguagem utilizada, as formigas não conseguem se comunicar? Não, elas se comunicam, é só, né? Elas sabem, uma tá conversando com a outra. Esse modo de falar é totalmente inaceitável em qualquer situação, ficar falando outra, em vez de outra, formiga. É totalmente inaceitável? Não, se fosse inaceitável a gente não conversava, né? As personagens conseguem se comunicar, há uma comunicação, elas estão conversando. O texto não pertence à língua portuguesa? Pertence sim, só que é de uma outra variante de língua. Difícil aqui, hein? Pera aí. Meu diário. Pai é um negócio fogo. O meu, do Toninho, do Mauro, do Joca, do José Luiz e do Beto são mais ou menos. O meu deixa jogar na rua, mas nada de chegar perto da avenida. O Toninho está terminantemente proibido de ir ao bar do seu Porfírio.
O do Beto é bem bravo, só que nunca está em casa. Por isso, o Beto é o maior folgado e faz o que quer. Também quando o pai chega, mixou a brincadeira. O do Joca é que nem o meu. O do Zé Luiz deixa, mas é obrigatório voltar às 6 em ponto. E do Mauro, às vezes, deixa tudo outras da bronca. Que Deus me livre. Tudo na tal língua estrangeira que ele inventou. Ricardo Azevedo, nossa rua tem um problema, São Paulo. Paulinas, a editora 1986. No texto, meu diário, frases como pai é um negócio fogo, Beto é mal folgado, michou a brincadeira, indicam um tipo de linguagem utilizada mais por. Quem que fala assim? É idoso? Não. Criança? Sim. Professor fala assim? Difícil. Cientistas falam assim? Não, né? Então, falando sobre o pai, michou a brincadeira, é um papo de criança. Leia o texto a seguir e responda. É uma tirinha do Kevin. Tô com fome, posso fazer um lanche? Claro, sirva-se. Pode pegar uma maçã, uma laranja na geladeira. Oh, oh. Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. Ele queria comer a doce, guloseimas, né? Bem fez a mãe dele. De acordo com a tirinha, o último quadrinho revela que a mãe do menino está... Aqui, ó. Ela tá nervosa com o pedido do menino? Não. Ela tá contrariada? Nossa, ele me contrariou, ele me desobedeceu por ter ele me deixou chateada por ter interrompido a leitura? Não. Ela ficou surpresa por ele ter entendido? Não, ela tá bem tranquila. Então, tranquila, pois acho que ele escolherá um lanche natural, saudável. Leia as tiras 1, 2 e 3, identificando e observando todos os recursos linguísticos, palavras, pontuação, balões e os desenhos utilizados para a comunicação das mensagens. Depois que analisar as tirinhas, registre as suas expressões no... Como pode uma mosca ficar presa aqui? Será que os ratos não percebem que é uma armadilha? Então, aqui uma armadilha, uma mosca fica presa aqui. Que boboca, não tá vendo que é uma planta? Será que os ratos não percebem que é uma armadilha? Olha, é tão fácil de perceber que é uma armadilha e o rato não entende. E os ursos, como é que ainda ficam presos nisso? Poxa, isso aqui é antigo, como é que o urso não cai sempre na armadilha? Então, cai sempre nas armadilhas e ainda ficam presos. Os animais, porque eles não têm raciocínio. E aqui, o ser humano preso o tempo todo na tecnologia, não percebe que isso também o está afetando? Ele não consegue sair da armadilha, cai sempre na armadilha? É para refletir, né? A tirinha número 2. Pobrezinho, meu canário morreu. Aí ela abre assim o passarinho, ha, 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 sai correndo e voa. Quem ensinou o passarinho a fingir de morto? Falando com o cãozinho. Primeiro, né, a gente adestra os cães para eles se fingirem de morto, mas ele não tem a capacidade de ensinar um passarinho, é uma brincadeira, né, uma tira de humor. Mas também nos faz refletir que o cão está sendo mais inteligente que o ser humano porque ele libertou o passarinho e nós, seres humanos, queremos deixar os passarinhos na gaiola. Outra para refletir com humor. A reunião mensal do Clube dos Mentirosos irá terminar agora. Clube dos Mentirosos. Primeiro, vocês pagaram todas as mensalidades? Sim, 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 sim. Ele desconfiou, né? Porque ali é tudo mentiroso. Será que eles pagaram a mensalidade mesmo? Se é um clube de mentiroso, só pode ter mentiroso. Agora, respondendo ao quadro. Qual a informação implícita, subentendida, que está escondidinha lá? Do texto, homem, empresa, tecnologia, o cachorro é mais inteligente que o homem, todos mentem no clube dos mentirosos. Então, a informação escondidinha do primeiro texto é que o homem está preso à tecnologia, do segundo que o cachorro é mais inteligente que o homem, né? Que percebe que o passarinho tem que estar livre. Todos mentem no clube do mentiroso. Se é um clube de mentiroso, só pode ter mentiroso. Qual é o assunto tratado? A estupidez de ficar presa a algo tão fácil de sair, do homem da tecnologia. O passarinho finge-se de morto, é o assunto.
O fato do ser humano ser mentiroso em todas as circunstâncias. É o assunto. Quanto à estrutura da tira em que elas se assemelham, leva-nos a refletir com um toque de humor, rimos da estupidez do ser humano. O humor satiriza a inteligência humana, né? Dizendo que o cachorro é mais inteligente. Rimos de um dos maiores defeitos do ser humano, que é a mentira. Em que elas se diferem? No que elas são diferentes? Nessa tirinha, o autor critica a forma que o homem fica escravizado à tecnologia. Nessa tirinha, o autor satiriza a inteligência humana ao demonstrar que um cão é mais inteligente ao deixar o passarinho ser livre do que o homem ao prendê-lo numa gaiola. São as diferenças dos assuntos. Já que a humanidade sempre mentiu e sempre mentirá, num clube de mentirosos, não vão esperar que todos digam a verdade que não pagaram a mensalidade. As diferenças são os assuntos. Nesse exercício 7, vocês vão fazer uma análise de 2 capas de revistas. Uma tá falando as fake news que matam, aqui o Pinóquio, com a cara meio... esse sorriso maldoso, né? E a Lorotolândia. Lorota, gente, é mentira, mesma coisa que falar. Então, Lorotalândia, a terra da mentira. Como operam 10 dos maiores sites de notícias falsas do país aqui. Você sabe como operam, né? Por que deixam livre? Eu não entendo. 8. Por que será que as capas se apresentam de maneira idêntica? Porque o personagem Pinóquio, ele é conhecido por mentir para o seu pai. E conforme o faz, seu nariz vai crescendo. Então, o Pinóquio mostra alguém que mente. Na sua opinião, as intenções da capa são iguais ou diferentes? Justifique. São iguais, ao dizer o quanto as fake news são prejudiciais aos envolvidos. Qual é o nome de cada revista de veículo de comunicação? Revista Veja e Revista Época. Qual é a chamada de capa da matéria qual é a chamada da matéria de capa? Em qual data foram publicados? Ah, esqueci de pôr a data, gente. Veja, é a notícia principal que está na capa. As fake news que matam. Época, como opera os maiores sites das notícias falsas do país. Deixa eu ver. As datas, gente, eu não consigo enxergar aqui. Mas aqui da época 2018. Vamos ver se dando um zoom aqui eu consigo enxergar. Não consigo, gente. Eu acredito que seja na mesma época, tá? Porque o assunto é o mesmo. Explique as expressões. Lorotolândia. Lorota quer dizer mentira. Lândia se remete talvez à Disneylândia. País da fantasia. Lorotolândia seria o país da mentira. Das mentiras em que as fake news podem ser divulgadas sem punição aos responsáveis. Pode viver tranquilamente sem punição num país de fantasia onde a impunidade reina. Né? Pode fazer o que quiser nessa Lorotolândia. Pode mentir, espalhar notícia falsa. Fake news é um termo em inglês, tá? Fake é mentira, falso. E news, notícia. Notícias falsas, geralmente caluniadoras, criminosas, divulgadas com propósitos políticos específicos ou para denigrir a imagem de alguém famoso. Então, usa agora muito no meio político, para um político falar mal do outro, solta uma mentira, uma fake news. Ou de famoso. Quantos famosos vocês escutam falar de uma mentira sobre, fulano cantor fez isso, fez aquilo? E é mentira, é uma fake news. Leia a imagem abaixo e em seguida marque a alternativa que corresponda. Trata-se de alguns segredos deixam marcas para a vida toda. Você vê que é uma criança e uma mão do adulto tentando tapar a sua boca. Hashtag pode ser abuso. Que texto é esse? É propaganda de um filme? Até parece, mas não é. Campanha anti-pedofilia. Pedofilia é quando um adulto abusa uma criança, faz maldades com criança. É mais para esse, né? Campanha contra a fome? Não. Campanha escola para todos? Não. Então essa tá bem fácil. Na imagem abaixo, qual é o subentendido? O que está escrito, mas não está escrito, mas a gente consegue entender. Não sabia que o vermelho representa o amor? Sabia, por quê? Então toma o meu boletim, mãe, te amo. O rapaz ama a mãe de verdade? Pode até amar, mas não é o caso. O
O rapaz é um ótimo aluno? Não, senão não teria tirado nota vermelha. O rapaz tirou péssimas notas, a gente entende, porque o vermelho é quando costuma-se o professor usar as notas vermelhas, escreve abaixo de 5, né? Se for da escola, se for combinado é esse, então 4, 3, 2, 1, 0 é vermelho. O rapaz tirou ótimas notas, não, então é a C. Na charge abaixo, qual é a mensagem implícita? Ieda, descola um cafezinho pra gente? Quer dizer, então é uma reunião de homens. A fala deles é mais importante, não precisa ouvir o que a mulher tem a dizer. Ela pode ser dispensável para buscar um cafezinho. Muito injusto isso, né? Por que tem que ser a mulher a buscar o cafezinho? Olha lá, a assistente ou secretária assume a função de buscar o cafezinho? Ela é obrigada a assumir, né? Mas não é o caso. Dá-se à mulher um papel inferior, o de buscar um cafezinho. É isso que acontece aqui, é uma crítica, né? O marido usa a desculpa do cafezinho para afastar a esposa? Não. Então, é uma reunião na casa, na qual ela participa, mas o papel social dela não é valorizado. Vai lá buscar um cafezinho. Faz parte da etiqueta social a mulher recepcionar os convidados. Pode até ser, mas aqui no caso ela ficou constrangida, ela ficou chateada. Senão ela seria uma outra expressão. Essa aqui é bem interessante. Qual crítica social representa essa imagem? Ho, 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 sou o Papai Noel. Chega mais, a gente também não existe, são moradores de rua. O que quer dizer essa crítica dessa charge? Moradores de rua são do reino da fantasia? Não. Moradores de rua são iguais ao Papai Noel? Não. Moradores de rua não recebem presente de Natal? Não recebem, mas não é a crítica aqui. A crítica é que os moradores de rua são seres invisíveis, tão invisíveis quanto o Papai Noel. Ninguém vê o Papai Noel, assim como ninguém percebe a situação dos moradores de rua. Agora é o estudo do pronome, a colocação do pronome do caso reto. Eu fiz um vídeo só disso, eu vou deixar descrito no vídeo, tá? E vocês podem ver com mais calma. Então, os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O pronome do caso reto, ele sempre vai fazer a ação. E os pronomes do caso oblíquo vão receber a ação do verbo. Eu como maçã, não é mim come maçã, né? Eu dei a maçã a ele. Vem comigo, ô menino, vem comigo. Aí ele tá recebendo a ação de vir, tá? Tem mais exemplos lá no meu site, no meu vídeo, tá? Que eu tô passando rapidinho para corrigir a lição. Encontrei a Marcela ontem, eu a vi passeando pelo shopping. Eu não posso falar, encontrei a Marcela ontem, eu vi ela. Não pode. Primeiro que fica um som estranho e segundo porque usa-se o pronome oblíquo para receber a ação de ser vista. Ação de ser vista, de eu a vi, tá vendo? E o eu puxo o azinho aqui para ficar mais bonitinho. Olha lá, em nossa fala do dia a dia é comum usarmos o pronome na construção. Assim, eu vi ela passando na praça. Mas na forma escrita, num lugar assim que você tem que se apresentar e falar corretamente, não é aconselhável usar esse tipo de construção, tá? Por isso que a gente tem que aprender a colocação dos pronomes. O pronome, a colocação do pronome oblíquo, ele pode ser de 3 jeitos. Não me deram uma caixa de bombons ontem. Então, o me fica na frente do verbo. Olha lá. Chama-se próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Próclise. Por que é que eles põem um nome tão feio assim? Eu não sei. Deram-me uma caixa de bombons ontem. Ó. Ênclise. O pronome vem depois. A gente fala, me deram uma caixa, mas a gente tem que escrever, o certo é nunca começar com pronome oblíquo. Pode ser pronome reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas o oblíquo, aqueles que vocês viram na tabelinha, não pode. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã. Nunca que ninguém fala assim. Quando a gente fala no futuro, do presente e do pretérito, tem que ser o pronome ficar no meio do verbo. Só se escreve assim, literatura e tal, mas falar fica até estranho, né? As regrinhas, eu fiz um resumo das regrinhas lá no canal
Aulas da professora Rosicler, você pode procurar em gramática e que você vai encontrar. Agora vamos ver. O texto, é verdade que os gatos têm medo de água? Gatos não têm medo de água. Eles apenas não gostam de banho. Para fazer uma boa limpeza é preciso pegá-los com cuidado, pois os bichanos são sensíveis, ficam inseguros em situação estranha. Já reparou como eles lambem bem? Então esse texto está explicando, ele está informando, ele pode até me divertir, ele pode até dar algum conselho, pode estar até divulgar, mas o correto é explicar. Eu tô correndo um pouco para o vídeo não ficar muito grande. A palavra grifada desempenha a função de pronome oblíquo. Qual? Eles apenas não gostam de banho. Eles, pronome do caso reto, não. Além disso, o perfume dos shampoos é incômodo para o olfato deles. É um pronome, mas é o pronome possessivo, não. E já reparou em como eles se lambem? Pronome de caso reto, não. Para fazer uma boa limpeza, é preciso pegá-los. Aqui, o pronome do caso oblíquo. Pronome oblíquo. A mesma coisa. Ao passá-la nos pelos, o animal retira a sujeira. Passar aonde? Ao passar o quê? A língua. Quando passa a língua nos pelos, o animal tira a sujeira. Para não falar língua de novo, eu uso o pronome oblíquo, tá? Então, no texto dá para entender que é a língua. Depois vocês leem o trecho lá em cima. A última que eu vou falar desse livro. Estou preocupado com Hamlet. Esse menino não se comporta direito. Nem me diga, ninguém em minha família jamais leu um livro. Não se importa, lá o não puxa o se, que é o pronome. Nem me diga. Não se importa, certo? Nem me diga, ó lá. O nem tá puxando a palavra, tá? Eu só vou ficar por aqui porque as questões seguintes, da 19 até 26, a 27, elas foram tiradas, eu acho que por engano, de sites de vestibular. São questões de vestibulares que não dá para uma criança, um adolescente de 7º ano aprender. Então, eu não sei o que aconteceu, eu acho que foi alguma falha, né? Então, eu me recuso a explicar-lhes questões de vestibular para adolescente de 12, 13 anos. Não é o caso aqui. Eu tentei ainda facilitar. Se é para facilitar, eu faço uma outra questão, não é mesmo? Então, para os meus alunos, vai ficar só até aqui. Depois eu vou fazer outros exercícios apropriados para a idade de vocês. Fica por aqui. Até o próximo vídeo.